Nós começamos falando sobre poluição atmosférica. Quando a gente fala desse tipo de poluição, logo a gente pensa em fábricas, indústrias soltando fumaça pelas chaminés. Essa poluição é bem preocupante, só que o perigo pode estar muito mais perto. A fumaça emitida por ônibus e caminhões é cheia de óxidos de nitrogênio e, em excesso, isso pode ser tóxico para humanos. Esses poluentes podem ser evitados. Inclusive, em outros países, 40% dos veículos pesados novos já tem uma tecnologia para evitar. Com essa tecnologia, a redução de poluentes chega a cerca de 80%. Aqui no Brasil, a implantação dessa tecnologia está prevista para 2023. Só que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 50 mil pessoas morrem todos os anos no país em decorrência da poluição do ar. A cada 100 mil crianças de até 5 anos, mais de 41 morrem em razão de poluição. Não dá para deixar para depois, nem para o futuro, isso é um assunto urgente. E para a gente falar sobre isso, nós recebemos a Thaís Dantas, que é advogada do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana, e a Mariana Veras, que é coordenadora do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental do Hospital das Clínicas de São Paulo. Sejam bem-vindas. Obrigada. Por que 2023? Em que pé que está essa discussão e por que tanto tempo? Bom, sem dúvida, a poluição do ar, principalmente quando a gente está falando sobre criança e adolescência, é uma pauta muito prioritária. Sim. No entanto, a gente teve alguns atrasos no que toca a políticas públicas, para entender um pouco qual é o cenário. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele toca uma política pública que é o PROCONVE, que é o Programa de Controle de Emissões Veiculares, que vai justamente regular em alguma medida essas emissões. Como você falou, olhar para os veículos pesados é especialmente importante. Por quê? Embora eles representem só 5% da frota, eles são responsáveis por mais de 80% das emissões. Puxa. Então, controlar isso Sim. é muito estratégico. No entanto, o Brasil, por meio da atuação desse conselho específico, tomou essa decisão de adiar por mais anos ainda a adoção dessa tecnologia que é a mais avançada e a mais protetiva que existe hoje em dia, a chamada Euro 5. É importante dizer que o Brasil já tem tecnologia para que isso seja produzido. Inclusive, em diversas partes do país, isso já está em voga e o Brasil já produz veículos pesados para exportação dentro desse padrão, enviando, inclusive, isso para a Colômbia. A gente está falando aqui realmente de vidas de pessoas. Cada ano no atraso, da implementação, da adoção do Euro 5, são 2.500 vidas. E quando a gente fala de criança e adolescente, pessoas que estão em condição peculiar de desenvolvimento, que estão ainda em formação, que são muito mais vulneráveis, isso é ainda mais grave. Sim. Mariana, explica pra gente, por que tratar sobre crianças quando a gente fala sobre poluição atmosférica? Por que elas são tão sensíveis a isso? Quando a gente fala dos efeitos que a poluição pode causar na saúde, a gente sempre tem em mente que tem grupos específicos e cada grupo vai responder de uma maneira diferente. No caso, as crianças, elas são extremamente vulneráveis por aspectos comportamentais e fisiológicos da idade, né? Então, as crianças, proporcionalmente, comparado a um adulto, elas respiram muito mais. Elas ficam mais tempo no ambiente externo. O sistema de defesa, o sistema imunológico, ele está imaturo. Então, o nosso corpo tem uma certa defesa contra esses poluentes, mas na criança isso não está pronto. Então, é um exército em formação. Sim. Ainda. Outro aspecto, que até recentemente foi mostrado num estudo, você passear com uma criança num carrinho de bebê, aquela altura do carrinho ou a altura da criança de 5, 6 anos, a exposição é muito maior que um adulto, porque ele está na altura do nível do escapamento, né? E tem outros fatores, né? Então, que fazem com que a criança seja bem mais sensível. E eu acho que o aspecto mais importante quando a gente fala de poluição do ar e criança é que esses efeitos, eles começam muito antes de nascer. Então, quando a mãe está gestante, esse bebê em formação, ele já sente e sofre com os efeitos pela exposição da mãe. Então, assim, não tem o direito de escolha, nem nasceu e já está sentindo. E se precisa alguém pensar com muita atenção nessa questão, porque o que vai representar um custo muito alto em saúde pública. Então, todo esse impacto durante a infância, ele vai se refletir em doenças mais tarde na vida adulta. Não só a bronquite, a asma infantil, mas problemas cardiovasculares, hipertensão e diabetes na vida adulta. Então, é como se a gente estivesse criando um problema. Claro. A gente...
Existiu uma reunião agora no final de outubro para definir que 2023 seria o momento de implantação dessa nova tecnologia, né? Foi uma decisão agora recente do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O que falta? É vontade política para que isso seja implantado com mais rapidez? Em alguma medida, sim, porque já há diversas evidências científicas em relação a isso. Então, o mundo como um todo está olhando cada vez mais para essa questão da poluição do ar. A Organização Mundial da Saúde soltou um estudo que aponta que mais de 90% das crianças vivem em ambientes com poluição do ar. E falando especificamente sobre o cenário brasileiro, são 633 mortes por ano de crianças de até 5 anos. Então não dá para falar que falta embasamento científico, sim, que faltam evidências. No entanto, é uma escolha que sim, né, é mediada pela vontade política, e acho que é também importante dizer o como isso, em alguma medida, esbarra em interesses econômicos que acabam por se sobrepor. Então, há um estudo que aponta que, de fato, essa pressão, em alguma medida, que as empresas colocam de adiar o máximo possível a adoção desses padrões é quem é responsável por esse atraso. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, e o que é preciso sempre trazer é, estamos falando de vidas, estamos falando especialmente de criança e adolescente. Até se a gente pegar a nossa Constituição, lá no artigo 227, é o único lugar que usa a terminologia absoluta prioridade, que diz que criança e adolescente devem estar em primeiro lugar, e que isso não é responsabilidade só de uma pessoa ou só de uma organização, é responsabilidade do poder público, da família e da sociedade. E quando estamos falando de sociedade, estamos sim falando das empresas, e é fundamental que a gente possa somar esforços para, de fato, tirar isso do papel e, mais do que isso, evitar mortes, evitar complicações à saúde. Claro, a gente vive um momento político em que me parece que o meio ambiente está sendo um pouco negligenciado. A Mariana até estava comentando sobre essa questão que a gente pensa diretamente em carro, em caminhão, quando fala de poluição, mas existe também a poluição vinda de queima de fogueira para cozinhar, né? E com o gás lá em cima, muito alto, as pessoas estão cada vez mais optando por esse sistema agora. Sim, né? Então é um cenário aí não muito bom para a saúde, né? Então a gente, falando de poluição do ar, não vamos pensar só o ar externo, sim, tem que pensar no ambiente interno. Então, tem ainda muitas pessoas que utilizam o fogão a lenha. Então, se você não tem uma ventilação adequada dentro da casa, então esses níveis de poluentes, esses que impactam a saúde, chegam a ser 125, 150 vezes maior do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E falando em meio ambiente, desmatamento, as queimadas, por exemplo, tem períodos de queimada, tanto no Cerrado como na Amazônia, tem diversos estudos feitos aqui no Brasil, sim, mostrando qual é o impacto sobre a saúde das crianças nessas regiões, desses períodos em que ocorrem essas queimadas, né? Então, pensando em desmatamento, aumentar as áreas de agricultura, né? Então, eu não vejo com bons olhos isso. Exatamente. Como vocês enxergam o futuro? Não com bons olhos? Existe alguma esperança de que talvez isso vá ser votado, isso pode entrar em pauta novamente? Ou a gente vai ter que esperar 2023? Acho que é fundamental pensar em caminhos e estratégias para, primeiro, fortalecer essa discussão, né? Embora já haja, claro, evidências científicas nesse sentido, é fundamental que isso seja um conhecimento compartilhado, que seja possível, de fato, exigir essas políticas públicas e, a partir do momento em que elas estão com um prazo um pouco mais dilatado, olhar também para a responsabilidade dessas empresas. Se elas já têm tecnologia, por que não, num pacto entre elas, isso não pode ser adotado de maneira prévia. Também falando sobre esse cenário, né, de mudanças climáticas, de questão socioambiental, pensar que algumas vulnerabilidades ficam ainda mais expostas nesse contexto. Então, falar especificamente de desigualdade social, sim, de crianças, elas estão mais vulneráveis. E a gente precisa sempre fortalecer o que já está posto. Eu acho que a nossa Constituição já dá a resposta para isso. A questão é como respeitá-la, como de fato priorizar crianças e adolescentes em serviços, em políticas, em orçamento público. Mariana, dicas para os pais, para a gente evitar um pouco dessa poluição. É uma pergunta recorrente, o que eu posso fazer para me proteger, né? Não são muitas coisas, o ideal seria, segundo o relatório, a recomendação, a prescrição é ar limpo, né? Então, assim, diante do cenário que, sim, nós não temos, né, um ar bom, pensando na cidade, evitar os horários de pico para passear, né, com uma criança na rua.
Mas isso não quer dizer que não é mais para sair de casa, né? Às vezes você fala assim, não vou me exercitar, escolhe o horário que você vai fazer isso. Procurar áreas verdes para lazer com a criança, né? Então, não bordas de parque, vai para a área central do parque. Boa. Ingestão de água, muita água, alimentos ricos em vitamina C e B. Não é tomar vitamina. É frutas, legumes e verduras ricos em vitamina C e B, que eles vão ajudar a combater um pouquinho dos efeitos da poluição, que é oxidante e inflamatória. E esses alimentos vão fazer o papel contrário. Sim. Né? Então é isso, é evitar a exposição, se possível, né? Nem sempre é possível. Essa poluição ela está mais presente nos centros urbanos. Pensando em veículos, sim. Então, a gente está falando nas grandes cidades, ela é de origem veicular, predominantemente. Mas, por exemplo, em residências onde usa o fogão a lenha, é melhorar a ventilação. Uma boa chaminé, uma boa exaustão vai diminuir 90% o nível de poluente dentro do ambiente. Então, existem formas de você diminuir a exposição. Eliminar infelizmente impossível, né? A gente gosta de dizer que até a poluição do ar ela é democrática, mas tem os que são menos favorecidos, né? A pessoa dentro do carro, ela está poluindo e ela está menos exposta. Ela está exposta, mas menos. E a pessoa no ponto de ônibus, na beira de uma avenida, ela está, às vezes, 10, 20 vezes exposta mais do que a pessoa dentro do carro e ela não está poluindo. Isso é um pouco de injustiça também. É a questão da desigualdade social, né? Tem vários aspectos, não é só para criança, isso é para qualquer pessoa, né? Sim. Meninas, muito obrigada. Eu preciso dar uma informação. A gente aproveita para falar num bate-papo online que vai rolar, chama Expresso 227, Poluição do Ar e Infância. Vai acontecer amanhã esse debate, às 7 horas da noite, com transmissão ao vivo no canal do YouTube do Instituto Alana. A Thaís Dantas e a Mariana Veras, que estão aqui com a gente, vão participar dessa conversa, junto com a Carmen Araújo, que é consultora do ICCT, International Council on Clean Transporte. Nossa, é um nome muito complicado, mas ela faz parte desse conselho de transporte limpo. E a Evangelina Formitag, que é diretora do Instituto de Saúde e Sustentabilidade também, né? Isso mesmo. É só entrar no canal do YouTube do Instituto Alana e também a gente tinha dado que é o facebook.com/artigo227. Está aqui na tela, amanhã às 7 horas da noite. É isso, né, meninas? Isso mesmo. Legal. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada.